Às vezes dizemos que os fatos são mais estranhos do que a ficção, e em nenhum outro lugar isso é mais verdadeiro do que em um buraco negro. Eles são mais estranhos do que qualquer coisa já imaginada por escritores de ficção científica, mas estão firmemente estabelecidos como um fato científico. Olá, amigas, bem-vindas a mais um vídeo. Hoje eu queria trazer um tema que eu acho muito legal. Eu acho que é uma das coisas que super desperta o interesse das pessoas em ciências exatas no geral. Um tema que eu sei que vai dar muita view. O que tem dentro de um buraco negro, ou basicamente como funciona um buraco negro no geral, porque para entender o que pode ter dentro dele, a gente precisa entender como eles funcionam exatamente. Esse é o primeiro de uma série de vídeos inspiradas nesse livro do Stephen Hawking, que é Breves Respostas para Grandes Questões. Esse livro, ele é muito bom, eu gosto muito dele. Eu li ele no meu primeiro ano de faculdade. Eu reli um capítulo, agora eu vou reler os capítulos conforme eu for gravando e escrevendo os roteiros. Eu vou deixar linkado em algum lugar dos produtos desse vídeo o link pra você comprar esse livro também, se você quiser. Compra pelo link que tá aqui nesse vídeo, se você achar. Bom, esse livro, ele chama basicamente Breves Respostas para Grandes Questões e tem 10 questões que são, assim, quase que filosóficas, mas que podem ser parcialmente respondidas pela física. E eu gostaria de lembrar aqui ao meu público atual e ao público novo que encontrar o canal por esse vídeo. Neste canal, nós admiramos o trabalho do Stephen Hawking como divulgador, como físico, mas nós não admiramos o Stephen Hawking como pessoa, nem ele, nem qualquer outro cientista que tenha feito uma grande descoberta na física, que seja racista, xenofóbico, misógino, ou que, assim como Stephen Hawking, tenha frequentado a famosa ilha do famoso cara. Que, se você gostar desse vídeo, não esquece de se inscrever, de comentar alguma sugestão para os próximos vídeos. E se quando chegar no final você achar que esse vídeo foi bom, considere deixar também o seu hypar além do seu like, porque ajuda esse vídeo a chegar em mais pessoas que não conhecem o meu canal ainda. O que há dentro de um buraco negro? Às vezes dizemos que os fatos são mais estranhos do que a ficção, e em nenhum outro lugar isso é mais verdadeiro do que em um buraco negro. Eles são mais estranhos do que qualquer coisa já imaginada por escritores de ficção científica, mas estão firmemente estabelecidos como um fato científico. O primeiro parágrafo sobre buracos negros realmente é uma coisa extremamente estranha, que parece muito ficção científica e que a gente tá muito longe de entender completamente, mas a gente sabe que eles existem e que eles funcionam de um jeito completamente diferente do que o que a gente espera pela física que a gente conhece. Para começar, de onde surgiu a ideia de buraco negro? Quem foi a primeira pessoa a pensar que algo que a gente nem consegue ver pode existir? A primeira pessoa a pensar isso foi um cientista chamado John Michael, em 1783, e ele argumentou que se todos os corpos celestes têm uma velocidade de escape, deve haver um corpo cuja velocidade de escape é maior do que a velocidade da luz, e a luz não consiga sair daquele corpo, logo ela não chega nos nossos detectores e a gente não consegue enxergar esse objeto. O que é a velocidade de escape? Velocidade de escape é a velocidade que um corpo precisa atingir para sair da órbita de um corpo celeste. Para um foguete deixar a Terra, por exemplo, ele tem que atingir a velocidade de 12 quilômetros por segundo. Quilômetros por segundo. Se ele tiver uma velocidade de tipo 11, 10, ele vai muito longe, com toda certeza, só que ele não vai sair da órbita da Terra. A velocidade de escape do Sol é de 100 quilômetros por segundo. Cada corpo, quanto mais pesado o corpo, quanto mais massivo ele for, maior vai ser a velocidade de escape para um objeto conseguir deixar esse corpo. A gente sabe que nada no universo consegue atingir uma velocidade mais rápida do que a da luz. Então, se a velocidade de escape de um corpo for mais alta do que a velocidade da luz, que a gente chama de c, nada consegue sair de lá. No modelo padrão da física que a gente conhece, existem 4 forças fundamentais, são a base para tudo que existe no universo. E uma dessas 4 forças fundamentais é a força da gravidade. E, ao contrário das outras, a força da gravidade atua exclusivamente como uma força atrativa. A gente tem, por exemplo, as forças nucleares, força eletromagnética, e a gente sabe que a eletromagnética, por exemplo, ela pode ser uma força atrativa ou uma força repulsiva. Se você colocar 2 polos iguais de um ímã, eles não vão se encostar porque eles vão se repelir. Com a gravidade, isso não acontece. A gravidade é sempre uma força atrativa. Isso significa que em uma estrela muito massiva, por exemplo, essa atração gravitacional ser sempre
positiva pode levar uma estrela ao colapso. Mas até onde esse colapso pode ir? Porque um buraco negro não é mais uma esfera, como são as estrelas. Um buraco negro não é nada. É um ponto de singularidade onde o espaço e o tempo deixam de fazer sentido. E até que ponto a matéria pode ser comprimida é uma das perguntas mais importantes que você pode se fazer como físico. É uma parte da cosmologia que começa a envolver quântica, porque quando a gente entra no mundo muito pequeno das partículas comprimidas e muito próximas uma das outras, a gente começa a tratar as coisas não mais da forma clássica ou da forma relativística, a gente começa a tratar da forma quântica. Em estrelas de nêutron, por exemplo, que são corpos muito, muito densos, a matéria que está lá dentro não é mais tratada de forma clássica ou de forma relativística, é tratada de forma quântica. O que a gente tem dentro de estrelas de nêutron são núcleos atômicos livres e um gás fermiônico. O gás fermiônico é tratado matematicamente com a matemática da mecânica quântica, que não é a mesma da clássica e não é a mesma da relatividade. Bom, o Albert Einstein argumentou que a matéria só poderia ser comprimida até um certo ponto e que, além disso, não tinha mais como, então era impossível uma estrela entrar em algum tipo de colapso que causasse algum tipo de singularidade, porque não tem como a matéria se comprimir para além de um limite da natureza. Só que talvez vocês saibam que o Einstein, ele não era uma pessoa que apreciava muito as teorias da mecânica quântica, ele não achava que ela era válida e ele nunca acreditou muito que fosse realmente uma teoria completa. Então, assim, ele estava parcialmente certo. Ele pautou esse argumento na física clássica, falando que a matéria só pode ser comprimida até um certo ponto. Só que a gente sabe que ela pode ser comprimida para um ponto muito além do que o que a física clássica consegue explicar. E é por isso que a gente precisa da mecânica quântica para explicar o que acontece dentro de corpos muito massivos. Lembrando que aqui eu ainda estou falando de tipo corpos massivos como estrelas de nêutron. Ainda não chegamos em corpos muito, muito massivos nível buraco negro, mas vamos chegar. Porque os buracos negros, eles não spawnam no universo do mais absoluto nada, eles surgem do colapso de estrelas. Então, saber como funciona o ciclo de vida de estrelas é o que nos leva a concluir que buracos negros podem existir. E para entender o que leva uma estrela a colapsar, a gente precisa entender primeiro por que estrelas são estáveis. Estrelas, elas são compostas principalmente por hidrogênio, que é o elemento mais abundante e mais simples do universo. E esses átomos de hidrogênio, eles sofrem a ação da gravidade da própria estrela. Eles começam a se fundir. E um átomo de hidrogênio com outro átomo de hidrogênio, os dois têm um próton, formam um elemento que tem dois prótons, que no caso se chama hélio. Então, quando todo o hidrogênio se fundir em hélio, a gente vai ter uma estrela muito mais instável e ela vai se tornar o que a gente chama de anã branca, que não é toda estrela que pode se tornar uma anã branca. Em 1930, um físico chamado Chandrasekhar, ele descobriu que para uma estrela se tornar uma anã branca, ela precisa ter no máximo 1,4 vezes a massa do Sol. Então a gente vai tratar aqui massa solar como uma unidade de medida. Uma massa solar é o equivalente ao Sol. E para uma estrela se tornar uma anã branca, o máximo de massa que ela pode ter é 1,4 vezes a massa do nosso Sol. Uma estrela que tenha, por exemplo, a massa de 2 sóis, ela não vai virar uma anã branca, ela vai virar o quê? As estrelas maiores que uma anã branca, elas vão virar o quê? As estrelas de nêutron. Qual que é o fim que elas levam? Bom, essa parte da física, esse interesse por como funcionam os corpos celestes, como a gravidade atua, a parte de relatividade mesmo, ficou bem esquecida depois da Primeira Guerra, no começo da Segunda, lembrando que a teoria da relatividade, ela foi postulada em 1915. E assim, nos primeiros anos, depois dessa teoria ser compartilhada, ser publicada, muita gente, muitos físicos, muitos pesquisadores contribuíram para enriquecer, sabe, o que a gente conhece sobre relatividade. Então, assim, logo que o Einstein publicou o trabalho dele, a gente teve os trabalhos do Schwarzschild, o trabalho do Kerr, trabalho de muitos outros cientistas que aplicaram as equações de campo, que tentaram encontrar soluções para elas, que complementaram a teoria. Mas no começo da Segunda Guerra, o maior interesse, a área que tinha mais investimento, era a física nuclear, né, para desenvolvimento de nucleares por conta da guerra e tal. Então a teoria da relatividade acabou ficando um pouco esquecida nesse meio tempo. Temos aí um nome que é uma pessoa que eu não consigo admirar nem como pessoa, nem como físico, mas é uma pessoa histórica, e é o Oppenheimer. O Oppenheimer voltou a estudar um pouco sobre relatividade e sobre o ciclo de vida de estrelas em 1939. Ele voltou a estudar sobre isso um pouco antes ou no começo da Segunda Guerra, uma área de interesse dele também. Ele teve trabalhos que foram relevantes para a física, teve trabalhos que foram horríveis e péssimos, não só para a física, como para a humanidade no geral. Obviamente,
Não foi um trabalho só dele, mas ele foi um dos físicos que contribuiu. E em um dos seus trabalhos, ele demonstrou que essa pressão gerada pelo hidrogênio, pelo hélio, se fundindo o tempo todo dentro das estrelas, não podia ser suficiente para manter essas estrelas estáveis. Ou seja, essas estrelas elas também iriam colapsar em algum momento, ou esse combustível iria acabar, e aí a questão continua. O que que acontece com as estrelas que não viram anãs brancas? O que o Oppenheimer concluiu foi que essa estrela ela vai se contrair, ela vai ficar pequenininha, até ela se tornar um ponto de densidade infinita. O que significa um ponto de densidade infinita? Densidade, a gente sabe, é massa dividido pelo volume. É uma fração. Pensa em matemática comigo. Em que situação uma fração diverge? Dá um número infinito ou um número que não pode existir. Infinito não é um número, tá? Infinito é um conceito, um tanto que abstrato pra gente. O que acontece é que dá uma divergência. Essa divergência é massa pelo volume, o volume é tão pequeno que ele é zero. Então, qualquer coisa dividida por zero é infinito, é uma divergência que diverge para o infinito. Bom, a partir daí, depois desses estudos do Oppenheimer, a gente teve pouquíssimos avanços nessa área durante a guerra, e o pessoal só voltou a se interessar por relatividade de novo com a descoberta do primeiro quasar. Quando que foi essa descoberta? Não lembro. Bom, eu não anotei quando foi essa descoberta, mas eu vou deixar aqui na tela. E o nome do quasar que foi descoberto é 3C273. Esse é o quasar que foi descoberto. E era um objeto, assim, astronômico completamente inédito que ninguém nunca tinha visto, observado ou estudado. Então, isso fez a comunidade científica retomar esse interesse por relatividade, porque esse tipo de coisa a gente estuda com relatividade, corpos celestes muito pesados, muito massivos, muito energéticos. Até então, o que se sabia sobre buracos negros é que as equações de campo de Einstein, que são as equações que definem a relatividade geral, elas não se aplicam à singularidade. Tinha alguma coisa errada, ou essa conta estava errada, ou a relatividade está errada, ou a gente não sabe o que está acontecendo direito. Enfim, basicamente significa que a física que a gente conhece, ela não se aplica as singularidades. E bom, nessa época, um físico chamado Roger Penrose, que era muito amigo do Stephen Hawking, se você viu A Teoria de Tudo, você sabe que eles trabalhavam juntos. Todo o livro do Stephen Hawking, ele cita o Roger Penrose, eles eram muito best friends, então eles ficam se citando o tempo inteiro. O Roger Penrose, ele propôs a conjectura da censura cósmica. E basicamente, ela diz que toda singularidade, ela tá completamente oculta dentro de um buraco negro. Foi um passo importante. Então, basicamente virou um consenso que os buracos negros, eles não só não emitem luz, como eles não emitem qualquer tipo de sinal. A gente não detecta as coisas só pela luz, a gente detecta coisas por conta da radiação que elas emitem, por conta do campo magnético que elas têm, outras coisas que são detectáveis que não são luz. E a expressão que o físico John Wheeler usou para definir essa conjectura foi: buracos negros não têm cabelos. Essa frase não é engraçada só em português, ela é ainda pior em inglês e muito pior em francês. Ela é ruim em todos os idiomas possíveis. Bom, os buracos negros, então, eles têm uma gravidade que é forte o suficiente para não deixar nenhum tipo de sinal sair, nem mesmo a luz. Só que nem tudo que está próximo de um buraco negro, que traz informações sobre esse buraco negro, está invisível, porque a gente tem uma parte chamada horizonte de eventos. O horizonte de eventos é o limite de onde as coisas que estão orbitando conseguem sair. Então a gente tem, por exemplo, aquela foto do buraco negro do centro da nossa galáxia, e essa parte que a gente consegue ver que tá em laranja são sinais, são raios luminosos e todas as outras coisas detectáveis passaram pela órbita do buraco negro e conseguiram escapar. Elas conseguiram escapar porque elas não estavam perto o suficiente para essa velocidade de escape ser mais alta do que a da luz. O horizonte de eventos, ele é como se fosse exatamente o limite entre um rio e uma cachoeira, sabe? Se você tá num rio com uma correnteza muito forte, você consegue remar e ir contra essa correnteza. Só que a partir do momento que você cai da borda da cachoeira, você pode remar o quanto você quiser, que você não vai conseguir subir essa cachoeira de novo. Um buraco negro é como se fosse isso, e o horizonte de eventos é exatamente essa bordinha da cachoeira, de onde um limite de onde as coisas não conseguem mais sair. Uma coisa muito interessante sobre a gravidade dos buracos negros é que, como ele é
quase que um buraco, sabe? Uma parte do tecido do espaço-tempo que se deforma de uma forma muito abrupta. A gravidade que tá assim no comecinho dele não é igual a que tá no final. Assim, com nenhum corpo é, na verdade, a ação da gravidade que a Terra causa na Lua é muito menor do que a que causa na gente, porque nós estamos muito mais perto da Terra do que a Lua. E isso acontece no buraco negro também, só que como ele é muito mais denso, essa diferença, ela fica tão explícita que acontece uma coisa que se chama espaguetificação. Basicamente, assim, se você pulasse dentro de um buraco negro e suponhamos que você não vá morrer até chegar lá e depois que você entrar lá, seus pés, eles iam estar sob a ação de uma gravidade muito mais forte do que a sua cabeça. E o seu corpo ia meio que se esticar muito e você ia ficar parecendo um espaguete. Por isso se chama espaguetificação. Se você já se perguntou o que aconteceria se você caísse dentro de um buraco negro, seria isso. Mas depende também, porque os buracos negros um pouco menos massivos, eles não têm esse efeito. Eles vão simplesmente te amassar. Você virar uma latinha. Os que são um pouco mais densos, eles causam esse efeito de espaguetificação. Então, assim, parafraseando o meu desquerido Stephen Hawking, se você tiver interesse em explorar um buraco negro, dar um mergulho lá dentro, escolha os supermassivos. Ai, parágrafo marcado? Por que eu faço isso comigo mesmo? Se você estivesse olhando de fora alguém cair em um buraco negro, você não veria essa pessoa desaparecendo como se ela estivesse mergulhando numa cachoeira. Você veria ela ficando cada vez mais apagada, cada vez mais vermelha, porque acontece o desvio pro vermelho, o red, até ela, assim, se apagar. A luz dela sumir e ela sumir que nem uma assombração. Bom, o Stephen Hawking propôs uma teoria sobre buracos negros que se chama Teorema da Área. E esse teorema fala que se dois buracos negros colidirem, a área resultante vai ser maior do que a soma das áreas dos buracos negros anteriores. E, bom, esse teorema ele foi comprovado em 2015. O LIGO, que é um laboratório de detecção de ondas gravitacionais, detectou as ondas gravitacionais resultantes da colisão e fusão de um buraco negro binário, e eles realmente concluíram que a área resultante é maior do que a soma das áreas dos buracos negros que se fundiram. Então, isso é realmente um fato. E o Stephen Hawking, ele relacionou esse teorema com a termodinâmica clássica, basicamente fazendo uma analogia com a primeira lei da termodinâmica, que é a que a entropia tende sempre a aumentar. Primeira não, segunda lei da termodinâmica. A primeira lei da termodinâmica, ela fala que uma pequena mudança na entropia desse buraco negro está sempre relacionada com uma mudança também na energia do sistema. E partindo dessa comparação com a termodinâmica, o Stephen Hawking e outro físico que trabalhava com ele, Jim Bardeen, eles definiram uma teoria que relacionava a mudança da massa de um buraco negro à área do horizonte de eventos. Por que que isso é muito, muito incrível? Porque a gente consegue saber a massa de um corpo que a gente literalmente não consegue enxergar e não consegue tirar informação nenhuma de lá de dentro com o que a gente tem em volta dele. Até o momento em que eles estabeleceram esse teorema, a gente não conseguia relacionar alguma das coisas que estavam fora do buraco negro com a massa dele. E a partir desse teorema, isso foi possível. E isso é muito, muito legal. Ah, eu acho que eu não expliquei direito como ele relacionou o teorema da área com a segunda lei da termodinâmica. Mas a segunda lei da termodinâmica basicamente diz que a entropia de um sistema tende sempre a aumentar. E a entropia é basicamente o grau de desordem. E fisicamente falando, um sistema desordenado é um sistema do qual a gente não conhece os estados. Quanto menos ordem as coisas têm, menos estados a gente consegue estudar fisicamente. Não tem como dizer o que tem dentro de um buraco negro, porque o que tem lá dentro se perde, é uma informação que nunca vai sair de lá e que a gente nunca vai ter acesso. E se a gente estudar o passado do buraco negro, de onde ele veio, ele pode ter vindo de infinitos arranjos. Só que o estudo de buracos negros, ele não acaba por aí, né? Só estudando o ciclo de vida de estrelas e corpos celestes. Aí entra a parte legal, a parte muito legal da relatividade, da mecânica quântica e da cosmologia, que é relacionar a mecânica quântica com isso tudo. Porque até agora a gente estava tratando a questão de o que tem dentro de um buraco negro só com base na relatividade. Mas, como eu já falei em diversos vídeos antes, a relatividade e a mecânica quântica são teorias diferentes e são teorias que divergem em situações extremas. Bom, um buraco negro, ele pode ter nascido de infinitas combinações que podem ter ocasionado na existência de um buraco negro. Existe um limite estabelecido pela mecânica quântica de informação que pode ter dentro de um buraco negro. Com informação, eu quero dizer energia. E igual a mc², energia
tem um limite que está relacionado com a massa. A mecânica quântica, ela é uma área de estudo inteira desenvolvida e pautada no Teorema da Incerteza, que basicamente fala que é impossível medir a posição e a velocidade de uma partícula ao mesmo tempo. Porque a mecânica quântica ela é uma física que tem uma natureza diferente, é um pouco complexo explicar isso, porque é um pouco inconcebível para nossa mente pensar em algo do tipo. Não tem nada a ver com qualquer coisa relacionada à pseudociência que você viu por aí, que a forma como você observa as coisas altera a forma como elas funcionam. Você pode acreditar nisso se você quiser, mas isso não é explicado pela mecânica quântica. A mecânica quântica não é sobre isso. Eu sinto muito te informar, mas se você quiser ter fé em alguma coisa, você vai ter que ter fé do jeito tradicional, sem usar a ciência para justificar. Mas é isso. Princípio da incerteza, é impossível prever a velocidade e a posição de uma partícula ao mesmo tempo. Esse princípio, ele tem muitas consequências. Uma consequência muito engraçada que o princípio da incerteza tem é a existência de partículas virtuais, que são, assim, flutuações no campo que geram e aniquilam partículas e antipartículas o tempo inteiro, que duram, assim, um tempo infinitesimalmente pequeno. Então, é praticamente irrelevante o efeito disso, até em coisas quânticas mesmo. Próximo a um buraco negro, o efeito disso não é irrelevante, porque essas flutuações quânticas, de onde surgem partículas e antipartículas que se aniquilam, assim, elas surgem em pares, tá? É importante falar isso, porque elas surgem em pares, porque se não tiver um par, não tem como se aniquilar, a partícula vai ficar lá para sempre. E essas partículas e antipartículas, elas surgem na borda, no horizonte de eventos dos buracos negros. Só que acontece, às vezes, desse par de partícula e antipartícula ser formado em um ponto do horizonte de eventos, tal que uma dessas partículas cai e a outra partícula consegue escapar. Ou seja, elas não se aniquilam. Só que se cair uma antipartícula dentro de um buraco negro, ela vai se aniquilar com uma partícula de matéria que tem lá, porque é uma partícula de antimatéria. Matéria e antimatéria se aniquilam, deixam de ser massa e viram só energia. Se esse buraco negro ele existir por tempo suficiente, esse acontecimento de cair uma partícula de antimatéria lá dentro vai se repetir tantas vezes que toda a matéria que estava lá dentro do buraco negro vai ter sido aniquilada por conta de uma partícula virtual de antimatéria que caiu lá. E o buraco negro ele vai simplesmente evaporar. Quando a gente começa a relacionar as coisas com mecânica quântica, a gente chega também à conclusão de que, na verdade, a combinação possível de coisas que podem formar um buraco negro é finita e não infinita. Bom, uma das consequências do princípio da incerteza, como eu falei, é que as coisas elas têm um tamanho mínimo. Esse tamanho mínimo, ele pode variar. O tamanho mínimo que aqueles átomos podem chegar por conta da combinação que eles estão, da forma como eles estão arranjados dentro daquele objeto. Quanto mais pesado, menor é o tamanho mínimo daquele objeto. Quanto mais leve, maior é o tamanho mínimo daquele objeto. Isso é até relacionável, de certa forma, com o fato da mecânica quântica, tudo que é partícula também pode ser visto como onda, então cada tamanho mínimo está relacionado com diferentes comprimentos de onda. Bom, combinar essas ideias com relatividade geral implicaria que objetos podem formar um buraco negro. E a quantidade de objetos que pode formar um buraco negro é, na verdade, finita. E como um buraco negro ele não emite nada, né? Não tem como nenhuma informação que está lá dentro atingir o mundo exterior ou ser observável. Então a gente tem um corpo extremamente denso que tem uma informação lá dentro que está completamente escondida do resto do universo. E a gente sabe é que precisa existir um limite para essa quantidade de informação. Esse paradoxo foi o que Stephen Hawking tentou explicar e, assim, conseguiu parcialmente explicar um pouco o que acontecia com essa teoria dele de que os buracos negros emitiam radiação, ele tá evaporando. Tem uma informação que tá conseguindo sair de lá. Parei pra editar o meu vídeo e eu expliquei o paradoxo da informação de um jeito tão podre que nem eu entendi direito. Mas esse paradoxo, ele existe porque a relatividade e a mecânica quântica concordam sobre o que acontece dentro de um buraco negro com a informação. Porque de acordo com a quântica, a informação, ela não pode, assim, deixar de existir. Mas de acordo com a relatividade Não geral, tem como nada sair de um buraco negro, aquela informação é sim completamente perdida. E isso é meio que um paradoxo. Uma teoria que é comprovada e renomada fala uma coisa, e outra teoria que também é comprovada e renomada fala outra. E a gente não sabe qual está certo. Esse é o paradoxo da informação, que eu expliquei muito mal no vídeo. Porque esse vídeo foi um infodumping gigantesco de tudo que eu acho legal de buracos negros. esse paradoxo, ele ainda é um pouco um paradoxo, apesar do Stephen Hawking ter dado o primeiro passo para tentar explicar de uma forma realmente concisa o que está acontecendo lá dentro. Ainda é uma área muito estudada, ainda é uma área que não tem
uma explicação. Stephen Hawking morreu em 2018, desde aquela época ainda tem muita gente estudando sobre isso e tentando criar teorias realmente para complementar a teoria dele, para entender o que tem dentro de um buraco negro, que é a informação que sai de lá, como que a informação se comporta nesse contexto inteiro. E, bom, agora com o lançamento do James Webb, tem muitas observações novas, então eu acho que vai ter muita coisa legal nessa área nas próximas décadas na física, porque, gente, James Webb, ele foi um dos maiores feitos da humanidade para astronomia, porque tem tanta coisa legal. Inclusive, eu vou deixar linkado também a página da NASA com as notícias do James Webb, e eles publicam notícias de uma forma acessível, sabe? Não é artigo científico que tem só matemática. Então, para concluir esse vídeo, o que tem dentro de um buraco negro? Não sabemos, mas agora você sabe como tentar descobrir, então eu espero que você seja uma das pessoas que vai usar os dados do James Webb para descobrir o que tem dentro de um buraco negro. E se você tiver interesse em comprar esse livro, o link vai estar aqui no vídeo. E se você gostou desse vídeo, deixa seu hypar, e eu espero muito que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal e até o próximo vídeo.